Questão 28, eletricidade. Considere o circuito resistivo representado na figura abaixo, sendo R1 igual a R3, que é igual a 2 ohms, e R2 igual a 1 ohm, a corrente elétrica I em R2 é D. Então, nós temos um circuito constituído de 3 resistores, onde R1 vale 2 ohms, R2 vale 1 ohm e R3 vale 2 ohms. A corrente que passa pela fonte de 24 volts é a corrente total ou corrente da associação. Essa corrente total passa pelo resistor R1 e se subdivide nos resistores R2 e R3, correntes que nós podemos chamar de I2 e I3. Então, esse trecho do circuito em paralelo é a parte dos resistores R2 e R3. Nós estamos procurando o valor da corrente I ou a corrente I2 daquele trecho em paralelo. Para isso, nós vamos primeiro simplificar esses dois resistores em paralelo por um único, que é o que substitui a resistência do circuito em paralelo. O RP, pelo produto pela soma das resistências, é 1 vezes 2, R2 vezes R3, sobre 1 mais 2, ou seja, R2 mais R3. Temos aqui uma resistência do circuito em paralelo de 2 terços de ohm. Então, nós vamos agora pegar a resistência total do circuito. Notem que esse resistor RP está em série com o resistor R1, e agora nós temos um circuito onde a resistência equivalente vale R1 mais RP, ou seja, 2 mais 2 terços, que é igual a 8 terços de ohm. Com esse resultado, agora nós podemos calcular a corrente total da associação. A corrente total é simplesmente a divisão entre a voltagem total pela resistência equivalente, ou seja, 24 volts sobre 8 terços de ohm, o que nos dá o valor de 9 amperes. Portanto, a corrente que sai da fonte ou que passa pelo resistor R1 é de 9 amperes, a corrente total. Esta corrente total se subdivide em I2 mais I13. Nós queremos determinar aqui o valor de I2, a corrente I, que pergunta a questão. É importante se dar conta que, como a resistência R2 é metade da resistência R3, e no circuito em paralelo a corrente se subdivide na proporção inversa do valor de cada resistência, nós temos que, para uma resistência metade, R2 metade de R3, a corrente I2 deve ser o dobro de I3. Fazendo a substituição nos valores da corrente total, I2 mais I3, notem que 9 amperes, corrente total, é igual a I2, que corresponde a 2 I3 mais I3. Ou seja, a corrente I3 vale 3 amperes. Como a corrente I2 é o dobro de I3, sendo I3 igual a 2 amperes, nós temos que a corrente I2, a corrente que pergunta a questão, vale 6 amperes, resposta da alternativa C.